Quem tem a Bíblia, abra em 2 Samuel, capítulo de número 6, a partir do verso de número 6, vamos ler, chegar até o verso 9, e vamos então, na direção do Senhor, pontuar o que a leitura nos traz, buscando aqui a revelação, a inspiração, aquilo que Deus vai estar nos entregando. Encontraram? 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 6. Quem não tem a Bíblia, na tela vai estar a leitura para você acompanhar. E está escrito assim: E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois estavam prender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. E o que aconteceu com ele? Morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos buscar em Deus a inspiração desta leitura que nós fizemos. Veja só, irmãos, o contexto é muito importante a gente trazer em memória o que a Bíblia está nos mostrando. Você sabe que em um período o próprio Saul, o rei anterior, ele não fez isso. Ele não trouxe a arca que representa a própria presença de Deus. O Davi, ele agora está com uma boa intenção. O Davi está, irmãos, querendo levar de volta para o seu reinado a arca de Deus. Simbolizando então a presença de Deus, Davi, ele toma uma iniciativa que, irmãos, Deus vai tratar com muitas pessoas nesse ponto aqui. E esteja com o coração aberto para receber aquilo que vem da parte de Deus. Diga comigo assim, irmãos: não basta ter boas intenções. Amém? A intenção de Davi era boa? Sim, levar a arca para o seu reinado, porque Saul não fez isso. Só que, irmãos, fazer as coisas com boas intenções de forma errada vai dar ruim, vai fracassar. Não adianta, mas é boa intenção ajudar o fulano, mas se Deus não tiver no controle, tiver à frente, ainda que seja boa intenção, vai acontecer o que, irmãos? Coisas ruins, né? Então a gente pode analisar, primeiro ponto aqui de partida, começa a trazer para a sua vida essa reflexão. Aí você vai levando, primeiro para você, depois você vai vendo para o seu trabalho, você vai vendo, para o lado ali familiar, para o lado casamento, vai fazendo essa reflexão. Será que eu apenas estou tendo boas intenções, mas as minhas atitudes estão totalmente fora daquilo que Deus quer para a minha vida? Porque olha só, muitas pessoas estão bem intencionadas, falando assim, bem intencionada, querendo estender as mãos, querendo solucionar um problema, querendo resolver rápido, irmãos, uma situação. Tem muitas pessoas que, por tamanho problema, elas querem solucionar aquilo, aí elas tomam decisões precipitadas, elas fazem escolhas erradas, mas a intenção é boa. Mas se estiver fora da direção de Deus, o que acontece? Vem a destruição, vem a morte. Você vê, irmãos, que a intenção de Davi era trazer a arca, a presença de Deus, de volta para o reinado ali. Só que de forma errada, deu ruim. Veja que Davi, ele ficou muito sentido. A gente fez a leitura aqui, quando então Uzá morre. Você vê aí no versículo 9, depois a gente retorna, você vê que temeu Davi ao Senhor naquele dia. Eu fiquei refletindo hoje, Davi, refletindo, meditando ali, poxa vida, olha, a intenção era boa, mas eu não poderia fazer isso. O que ele fez, irmãos? Levou a arca de forma errada, sendo conduzida a arca em cima de carros de bois. Vamos parar para atentar aqui. Vamos dizer que o carro era novo. Vamos dizer que, irmãos, as coisas eram feitas com respeito ou temor, nesse sentido, não, é para o bem, olha, é a presença de Deus que eu quero levar de volta lá para o reinado. Só que, irmãos,
não era o que Deus tinha, a maneira que Deus queria fazer. Você que já conhece a história, o contexto aqui, como que deveria ser carregado a arca do Senhor? Quem poderia, alguém sabe dizer? Quem poderia carregar a arca de Deus? Somente sacerdotes. É ou não é verdade, irmãos? Agora quem está carregando a arca? Os bois. A intenção é boa, mas a forma de conduzir estava errada. Para pensar. Será que eu não estou tendo boas intenções, mas eu estou agindo de forma errada? Tem gente, irmãos, que está com boa intenção. Não, eu quero salvar o meu casamento. Meu casamento está uma ruína, está uma destruição total. Não basta ter somente boa intenção. Tem que ter a atitude, a direção, irmãos, guiada por Deus da forma certa. Porque muitas pessoas, elas estão fazendo, irmãos, coisas erradas, mas a intenção é boa. Erradas diante de Deus, tá, irmãos? Entenda, né? Porque às vezes a gente pode fazer coisas que aos nossos olhos pode parecer bom, mas aos olhos de Deus está sendo reprovado. Um exemplo bíblico. Samuel estava insistindo com Saul. Estava ou não estava? Estava insistindo com a boa intenção, vou recuperar Saul. Com a boa intenção, não, Saul vai mudar. Olha, Saul, vou tentar mais um pouco aqui. Saul, faz isso, faz aquilo. Samuel tentou, com boas intenções, recuperar Saul. Mas diante dos olhos de Deus, o que Deus já tinha olhado para Saul? Como rejeição. Samuel, como que você vai insistir por alguém que eu já rejeitei? A intenção de Samuel era boa? Sim ou não? Recuperar, ajudar, né? Tentar, era boa ou não era, irmãos? Era. Mas diante de Deus, Saul já estava reprovado. Então olha só, é o que Deus está tratando conosco hoje, né? Será que eu não estou, irmão, só apenas nas boas intenções, agindo, me posicionando? Eu quero ajudar, eu quero cooperar, eu quero fazer, eu quero de alguma maneira que aconteça, sendo que diante dos olhos de Deus, ainda que é boa a intenção, estamos então sendo reprovados. Amém? Então Deus nos dá essa reflexão inicial. Eu gostaria que você recebesse, como também recebo, a direção que vem de Deus para nós. Diga comigo, irmãos, não basta ter boas intenções. Amém? Por mais que você queira ajudar, por mais que diante dos olhos você vai agradar alguém, por mais que alguém vai ficar feliz com a sua atitude, é uma boa intenção. Olha, é algo que vai ser produtivo, algo que vai ajudar humanamente as pessoas. Antes das pessoas, eu tenho que ver se Deus aprova. Eu tenho que ver se está, irmãos, de acordo com as leis do Senhor, os mandamentos de Deus. Amém? Então, olha só, para a gente voltar para a história aqui. Davi tinha a intenção de levar a arca do Senhor para o seu reinado. Saul não tinha feito isso. Levou de forma errada, sendo ali conduzido por bois, né, carro de bois. Sendo que quem poderia carregar era somente os sacerdotes. E aqui a gente vê, irmãos, que por causa desse erro, o Davi comete, né, esse erro que inicialmente ele comete, de fazer da maneira errada, embora seja uma boa intenção, custou a vida de alguém. A reflexão é essa, irmãos. Será que a minha atitude errada não pode também custar a vida de alguém? Será que eu não, irmãos, ainda que eu queira ajudar, será que de forma errada, será que eu não estou prejudicando alguém? Alguém da minha família, alguém do ambiente de trabalho, alguém da igreja, alguém da área parentela, né? Porque, olha só, alguém foi prejudicado pela atitude errada de Davi, mesmo ele tendo uma boa intenção. Eu estou repetindo essa frase aqui, irmãos, é de propósito. Não basta ter boas intenções. Quando nós agimos de forma errada, quando nós tomamos decisões fora daquilo que Deus tem. O que Deus queria, irmãos, que fosse feito, era o que, irmãos, era a lei, eram as ordenanças, que a arca deveria ser carregada pelos sacerdotes. Não, mas eu vou dar um jeitinho aqui, vamos apressar, vamos. Irmãos, tem um ditado que fala assim, o brasileiro quer dar jeitinho para todas as coisas, né? Cuidado, que às vezes o jeitinho que a gente quer resolver as coisas, embora seja uma boa intenção, alguém pode ser prejudicado, alguém pode se dar mal por causa da boa intenção fora da direção de Deus. Volta aqui para o texto, 2 Samuel 6, o versículo de número 6 aqui novamente, chegando então
Uzias estende as mãos, e veja que não precisou de muita coisa não, irmão. Uzias só estendeu as mãos. Eu vejo, irmãos, né, no sentido assim, que ele tenta ali segurar a arca, também com uma boa intenção, sim ou não? Porque se você pegar pela leitura, ali a arca estava virando, tombando, estava caindo. A intenção de Uzias, né? Não, Uzias não, usar, tem um acento aí. A intenção de usar também era boa, sim ou não? Não vou deixar a arca cair, né? Não vou deixar ela quebrar, cair, se quebrar, né? Não. Veja que, olha só, tanto de Davi quanto de Uzá, a intenção era boa. Havia, irmãos, uma bondade no coração. Veja que tanto de Davi quanto de Uzá, a intenção era boa. Só que não podia tocar. Não podia, irmãos, né, estar ali tocando, próximo. Veja que a leitura é bem clara aí, ó, no versículo de número 7. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, morreu ali junto à arca. Aí no finalzinho do 6 diz, porque os bois deixaram, né, pender, cair, e ele tentou ajudar com uma boa intenção, e veio a ira do Senhor. Não é que Deus é mau. Deus, ele cumpre a sua palavra. Eu sempre falo aqui, irmãos, pregamos sobre a bondade de Deus. Deus é bom, a sua misericórdia está em nós, mas Deus também é justo e juiz. Ele é justiça. A gente tem que atentar que temos um Deus que é bom, mas também é justo e juiz, né? Eu não posso esquecer desse lado. Só a bondade de Deus, só a misericórdia, só o favor de Deus, só a graça. Cuidado, você pode, irmão, ser penalizado por erros, atitudes, achando que Deus não vai ser justo com você ou comigo, porque agimos como pensamos, agimos como queremos e deixamos de agir como Deus tem ensinado a sua igreja. Amém, igreja? Então nós temos que tomar muito cuidado. Amém? Mais uma vez, só para a gente passar adiante, olha aí para a pessoa que está ao seu lado, diga para ela, não basta ter boas intenções, se a gente age fora da direção de Deus, não adianta. Pode ser, irmãos, o coração todo, né, cheio de boa intenção, aí está fora da direção de Deus, vai ter penalidade, vai ser, né, punido. Você, qualquer pessoa, né? Então é bom a gente atentar para isso, para que a gente não venha ficar sendo enganado por si mesmo, né? Ou vivendo uma vida cristã cheia de ilusão, onde às vezes a pessoa fala assim, Deus não vai pesar a mão. Não vai pesar a mão para quem está certo, mas quem está fora, para quem está errando, conscientemente, a mão de Deus vai pesar, né? E assim a gente tem que aceitar a correção do Espírito Santo, para que a gente não perca, né, a oportunidade de se arrepender, se converter, de mudar enquanto há tempo. Amém? Versículo 9. Então, passada aí a introdução, né? Não basta ter a boa intenção se agirmos fora da direção de Deus. Agora, no versículo 9, eu vejo uma pergunta de Davi, irmãos, hoje deixado para mim e para você, de muita importância. Vamos atentar para essa pergunta que Davi faz aqui? Olha aí, temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse, vamos ler em voz alta a pergunta, como virá a arca do Senhor? Não mudando o sentido da pergunta, Davi, irmãos, ele está fazendo essa pergunta, como virá a mim a presença do Senhor? Como virá a minha família a presença de Deus? Como virá, né, a arca do Senhor? Você sabe como levar a presença de Deus para sua casa? Você sabe como levar a presença de Deus para os seus familiares? Que fique, irmãos, essa pergunta para nós. Como levar a presença de Deus para a vida do meu filho? Como levar a presença de Deus para o meu casamento? Como levar a presença de Deus lá para o meu ambiente de trabalho? Você sabe como levar a presença de Deus? A gente pode encontrar na Bíblia várias respostas para essa pergunta. O Davi faz essa pergunta, irmãos, e essa pergunta ela tem que estar queimando, guardada no nosso coração, porque ela é de muita importância. Tem muitos da sua casa, muitos da sua família, parentes, como também da minha família, meus parentes, que muitas vezes estão perdidos ainda. E a gente ainda não sabe como levar a presença de Deus até eles. O Davi, em outras palavras, está dizendo assim, como que eu vou levar a arca do Senhor para lá? Como que eu vou levar a presença de Deus para os meus?
Você tem aí uma resposta imediata? Se Deus agora perguntar para mim, para você, será que a gente sabe responder? E não é só uma resposta formada, né? Mas que a gente realmente venha ter atitudes diante dessa pergunta. Como ter a presença de Deus na minha vida? Como ter a presença de Deus na vida da filha, do filho, do marido, da esposa? Porque a pergunta é essa, irmão, como virá? Como que eles vão ser salvos? Né? Isaías faz uma pergunta lá, se você analisar ali, né, onde é anunciada a pregação da palavra, né, a gente vê como que saberão se não tem quem pregue, quem anuncie, quem fale. Às vezes a gente luta tanto em oração para Deus salvar a nossa família, mas nós mesmos não temos nem noção como a presença de Deus vai chegar até eles. Já era para a gente estar, irmãos, esperto nisso. Se eu perguntar aqui, claro que me coloco junto também, quem quer salvar a família, quem quer que os seus sejam salvos? Todo mundo vai levantar a mão, eu quero que minha família seja salva. Amém? Todos nós queremos isso. Mas o que eu estou fazendo para levar a arca até eles? O que eu estou fazendo para a presença de Deus chegar na vida deles? Você pode repetir comigo, irmãos, o que eu estou fazendo? Vai com mais firmeza, vamos lá? O que eu estou fazendo para a arca de Deus chegar até eles? Vamos traduzir, irmãos, né? O que eu estou fazendo para a presença de Deus chegar até a minha família? O que a gente faz? Vamos ver algumas respostas? Salmo 127, verso 1. Eu vou mostrar aqui algumas respostas, mas é muito mais do que isso. E que você possa descobrir, irmãos, como levar a presença de Deus para os seus familiares, antes que seja tarde demais. Porque tem muitas pessoas se perdendo, morrendo, sem ter a presença de Deus, sem ter conhecido o Evangelho, que salva, que transforma. Salmo 127, verso de número 1, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Agora, volta lá 1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Primeira resposta, irmãos, reconhecer que sem Deus, a família não permanece dentro do propósito. Pode permanecer dentro dos planos pessoais, sonhos que cada um tem, mas sem a presença do Senhor, não tem família que permaneça dentro do plano de salvação. O que a gente tem que fazer, irmãos? Entender que não é dinheiro, não é esforço humano, não é conselho humano, é Deus que sustenta o nosso lar. É Deus que nos dá a força para caminharmos. Olha só, se o Senhor não edificar, se o Senhor não tiver como base, em vão será todo esforço, trabalho, em vão será todo dinheiro, esforço, irmãos, trabalho, dinheiro, tudo vai ser em vão. Se nós não entendermos e reconhecer que precisamos de Deus dentro da nossa casa. Há 2 domingos atrás eu dizia aqui para a igreja, na direção do Espírito Santo, nós temos que ser dependentes de Deus, não só de palavras. Temos que de fato, irmãos, depender de Deus, para que a nossa família, ela possa também ter, né, essa visão, assim como você depende de Deus. Alguém lá dentro da sua casa vai falar assim: eu também quero depender de Deus, como meu pai, como minha mãe, como o marido, a esposa depende de Deus. Está entendendo, irmãos? As pessoas olharem para você dentro da sua casa e falam assim: eu quero depender de Deus. Igual esta pessoa, ela vive na dependência de Deus. Irmãos, é a primeira coisa que a gente pode ver aqui. Às vezes as pessoas estão, né, fazendo muito, né, ainda com boas intenções, só que está faltando a dependência total a Deus, né? Então a gente vê que casamento, criação de filhos, decisões familiares precisam ser conduzidos por Deus, né? E a gente precisa, irmãos, ter atitudes boas dentro da nossa casa, não só em casa, mas na rua, onde você estiver, na igreja. Eu dizia um tempo atrás, não sei se você estava aqui nesse culto, mas uma vez uma mãe disse assim para mim: pastor, eu quero conhecer a minha filha, que eu vejo lá dentro da igreja. Eu não conheço ela, porque lá na igreja eu vejo ela respeitando, eu vejo ela lá trabalhando, se esforçando, eu vejo que isso é louvável, glória a Deus por isso.
Mas dentro de casa minha filha xinga, fala palavrão, dentro de casa ela não quer trabalhar, não quer limpar a casa, não quer fazer nada. E essa mãe dizia: eu quero conhecer essa filha que eu vejo lá na igreja, aqui em casa. Olha só, irmãos, que ponto que chega. A pessoa dentro da igreja sendo uma e lá na sua casa sendo outra. É assim, irmãos? Não, isso não é o evangelho. O evangelho é onde você estiver, onde você for. A luz tem que brilhar na sua vida. A mesma educação, o mesmo temor, o mesmo respeito, né? A mesma dedicação. Aquilo que você faz dentro da igreja, você também deve fazer dentro da sua casa, lá no seu trabalho. É assim ou não é, irmãos? Então, é sobre isso. Se o Senhor não edificar, se o Senhor não for a base, em vão será, irmãos, todo o trabalho, todo esforço, né? Nós temos que orar a Deus, Senhor, que a gente possa ser luz dentro da nossa casa, para que as pessoas que lá moram vejam o Senhor Jesus, né, brilhar através das nossas atitudes. Amém, igreja? Então essa é a primeira lição que nós temos aqui, com base no Salmo 127. A segunda lição está em Josué 3:5. A pergunta principal é: como virá a mim a arca do Senhor? Como trazer a presença de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa família? Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Busque, irmãos, a santidade como ambiente para a presença de Deus. O que a Bíblia está nos mostrando? Que a presença de Deus não habita em meio de pecado, né? Mas em meio de entrega e santificação. Olha só o que entra no lar, irmãos, o que acontece dentro da sua casa santifica o seu lar? O que acontece dentro da sua casa destrói a convivência familiar. Muitos lares estão sendo destruídos por causa de conversas, falatórios, xingamentos. São coisas que às vezes a pessoa fala assim: mas não tem nada a ver. Tem, irmãos, essas são as pequenas raposinhas que vai destruindo, vai acabando, e quando menos espera, está o lar já todo destruído, né? Então a gente precisa entender que nós temos que santificar o nosso lar. Senhor, santificado seja a minha família, santificado seja os meus filhos, santificado seja a esposa, o marido, e assim, né, a oração, pai, mãe, sobrinho. Olha só, porque quando nós santificamos hoje, amanhã o Senhor faz maravilhas no nosso meio, dentro da nossa casa. Então busque santificar o ambiente da sua casa. Busque, irmãos, consagrar ao Senhor. Deus, é a tua presença que faz morada aqui também, né? Senhor, é viver em santidade para glorificar o teu nome em todos os momentos. Amém? Ezequiel 43, verso 24, vamos ler o 23. Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. E o meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o que, igreja? E o puro. Muda a versão aí, por favor. Olha só, igreja. Essa versão, olha só essa palavra sacerdote. Vamos lá. O sacerdote ensinará, deverá ensinar o meu povo a saber o que é santo e o que é comum. A diferença entre o puro e o impuro. Amém. A resposta que nós temos aqui, irmãos, é assumir o sacerdócio no lar. Você tem sido sacerdote dentro da sua casa? Veja que o sacerdote, ele tem um dever de quê? De ensinar o povo, a família, o que é santo e o que é comum, o que é certo e o que é errado, o que é puro e o que é impuro. Mas eu já disse isso. Continua falando, continua ensinando. Uma hora, irmãos, aquela pessoa ela vai assimilar o ensino, ela vai ver que aquele ensino tem fundamento bíblico, logo ela vai ser tocada pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo vai convencer essa pessoa do certo e do errado, do imundo, né, como diz aqui, o impuro e o puro, né? Continue falando. Eu vejo que alguns pais, né,
Desiste fácil dos filhos. Ah, mas meu filho não quer saber nada com nada. Eu já disse, eu já ensinei, eu já falei. Irmãos, continua. Por mais que ainda diz o ditado que entra aqui, sai aqui, uma hora entra aqui e vai para o coração, né? Aí não pode parar. Ah, mas ele não quer saber. Olha só, você está deixando de ser sacerdote dentro da sua casa. O sacerdote tem esse dever, ensinar. Isso é certo, isso é errado. Isso agrada a Deus, isso não agrada. Isso aqui glorifica a Deus, isso aqui tira a glória de Deus. Isso aqui, irmãos, a gente precisa fazer. A nossa família precisa, né, saber, irmãos, que o nosso Deus é um Deus de santidade, um Deus que é puro, um Deus que é justo, um Deus que é reto. E Ele quer que a gente também ande nessa linha de pureza, de retidão, de santidade, pois tudo isso glorifica o nome do Senhor Deus. Amém? Outra resposta aqui, vamos voltar lá para Samuel, 2 Samuel, capítulo 6, o verso é o 11. 2 Samuel 6:11. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Olha só, quando a arca ficou na casa de Obed-edom, o que aconteceu, igreja? O Senhor o abençoou. E abençoou só ele? Não, foi ele e toda a sua casa, toda a sua família. A resposta que nós temos aqui: transforme o lar em lugar de adoração. Faça, irmãos, sua casa, né, vamos dizer assim, uma igreja para Deus ali ser glorificado. Não é só aqui o templo que é lugar de adoração, não. Não é só aqui na igreja que você vai parar para ouvir a Deus. Não é só aqui na igreja que você vai então ter momento de oração, não. Faça da sua casa um lugar de adoração a Deus. Veja que a arca do Senhor esteve ali naquela casa, e naquele tempo de 3 meses não faltou bênção. Quando a gente entende, irmãos, que o nosso lar é um lar de adoração a Deus, um lar que glorifica a Deus, pode ter certeza, não vai faltar bênção. E o Senhor abençoou, não só Obed-edom, mas toda a sua casa. Senhor, eu e minha casa, porque o meu lar é lugar de adoração. O meu lar é um lar santificado a Deus. O meu lar é um lar onde o temor de Deus reina. O meu lar é um lugar onde, né, a paz do Senhor, ela reina. E aí, irmãos, você se posicionando dessa maneira, olha só, aí a outra parte é Deus fazendo, né? E o Senhor abençoa. Então, a nossa oração hoje é, irmãos, sobre essa pergunta que Davi fez: como virá a mim a arca do Senhor? Como virá? Como que a arca de Deus vai para a minha família? Como que a presença de Deus vai chegar até os meus? Nós vimos aqui algumas respostas. Certamente o próprio Espírito Santo já te conduz, já fala com você no seu dia a dia, né? Como te ajudar. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, fique na paz. Compartilhe esse culto, essa mensagem, que certamente vai abençoar outros lares no nome de Jesus.